Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. E o vídeo de hoje é uma breve reflexão que não poderíamos deixar passar sobre o caso de espancamento e violência que aconteceu, não é, recentemente em nossa comunidade, que nos deixou perplexos. Como o caso está sobre justiça, está sendo apurado e deverá ter o devido encaminhamento, eu gostaria apenas de contextualizar alguns aspectos. Nós não vamos ficar aqui falando sobre os detalhes do ato em si, mas podemos, não é, entender que foi algo premeditado, que foi o garoto que foi espancado, foi atraído para um local isolado. E lá ele foi espancado por 7 outros garotos, 7 contra 1, não é? O motivo da violência foi um suposto acerto de conta a partir de um suposto boato falso. Isso quem vai nos dizer é a justiça. A cena de espancamento foi filmada e divulgada. Quem filmou, quem divulgou e como chegou às redes sociais locais e da região. E os garotos, para piorar toda a situação, estavam vestidos com o uniforme do Colégio Estadual de Tempo Integral Iraci Marlene da Hora Passos. O fato deixou a população assustada, revoltada e indignada. Além disso, a proporção que teve nas redes sociais, que funcionam muitas vezes como vetoras da notícia pela notícia, não é? São que vende cliques, não é? Alimentam essa constante sensação de violência. As redes sociais de notícia rápida, da notícia pela notícia, ela não é aprofundada, ela não é contextualizada e ela não propõe nenhum tipo de reflexão. A gente tem medo de pegar um carro e viajar, de tanto ver tragédias de acidente em estrada. Isto massacrando na nossa cabeça o tempo todo, a gente pensa que nós estamos na faixa de Gaza e no Irã. Bem, muitas vezes as pessoas, inclusive, costumam dizer: por que é que você não faz um vídeo curto de 1 minuto, de no máximo 3? Ninguém aguenta tanta conversa. Não quero, eu não fui preparado, o meu objetivo aqui não é missa para se enquadrar em TikTok. Eu quero propor reflexão, conversa, eu não quero card rápida e notícia de desgraça, de tragédia para ganhar clique. A gente precisa pensar e refletir, não é? E com isso eu não estou aqui negando de forma alguma que não existe a violência, eu não estou negando que nós exigimos que se tenha controle e contenção da violência, e muito menos que a gente não está apreendido o tempo todo pelos medos e pelos receios, né? Mas a gente precisa entender que punição é algo completamente diferente de vingança. Uma ação da justiça, ela não é uma ação vingativa, porque ela exige a observação das leis, ela exige inteligência, investigação, apuração e encaminhamentos eficazes e respostas para a sociedade. A gente precisa entender que a justiça não é o tribunal da internet, que julga de qualquer jeito e como bem entende. Bem, nós não queremos o ódio, não queremos a vingança e muito menos o senso comum. Nós queremos medidas eficazes. É aí que está a diferença. Nem proteger e nem condenar sem os devidos critérios. E eu chamo a atenção disso porque esse tribunal da internet é uma coisa horrorosa. E contra a estupidez de muitos que ali se colocam, não é, a gente se torna indefesos, porque não há argumento para ouvidos surdos. E aí, acompanhando alguns comentários da internet, que eu fiquei aqui contabilizando, olhando, somando em tudo que saiu e categorizando, eu pude ver que inicialmente
houve uma grande perplexidade da população. Há pessoas que entram para deixar evidente a sua perplexidade. Muitos entram perplexos e clamam pela devida justiça. E outros, como eu já disse, pela opinião do senso comum. E aí há essas pessoas que não pensam, mas que têm uma opinião e acham que é aquilo que elas estão achando, elas acreditam que a justiça passa a mão na cabeça. Não é bem isso. Uma coisa é dizer que a justiça é morosa, uma coisa é dizer que a justiça é lenta, uma coisa é dizer que a justiça não chega onde deve chegar. Mas os casos que chegam a ela são encaminhados e quase sempre há uma punição. Certo? São protegidos pela ECA e isso é culpa da esquerda. Ora, uma pessoa que vai atacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está atacando as próprias leis de proteção. Não é? Há uma confusão, como se o Estatuto da Criança fosse para proteger crime e para proteger bandido. Aí você já viu que não dá para conversar. E mais, é culpa da esquerda. Eu acho que a esquerda está de parabéns em se apropriar desse discurso. Agora ela leva a fama de que parece que está passando a mão na cabeça de criminoso e de bandido. Não é? Tem que ser expulso. Gente, até onde eu entendo, a própria justiça utiliza as instituições de ensino e de educação para encaminhar pessoas que precisam da escola. A escola é o lugar de educar, é o lugar de proteger as crianças e jovens e adolescentes. Não é o contrário, tira da escola. A gente precisa pensar em como é que a escola vai controlar e garantir a segurança de todos que estão lá. Mas não é fora da escola que as pessoas vão deixar de cometer essas barbaridades, tá? E aí vem uma série de comentários que passam por umas coisas assustadoras, inclusive de dizer, agradeço que meu filho não estuda aqui. Ora, as pessoas estão completamente desinformadas que de 2013 para cá, o índice de violência, esse fenômeno da violência, que é um fenômeno social, ela vem crescendo no mundo inteiro, inclusive o Brasil, e sobretudo também de ataque às escolas, não é? A violência, como eu disse, é um fenômeno social. Ela foi para dentro da escola. A violência não foi criada dentro do Iracy Marlene. O Iracy Marlene, que antes se preocupava com o sistema de educar, não é? A construção do conhecimento, está recebendo para ela também a questão de lidar com a violência, que é um fenômeno social, porque a violência está nas ruas, nas festas, nas estradas, nos equipamentos de saúde, a violência está no trânsito e nas estradas. A gente está vendo aí o caso dos feminicídios, que vem aumentando assustadoramente, o caso de morte, de assassinatos contra a população negra, pobre e periférica, é assustador, não é? Os crimes e assassinatos da comunidade LGBTQIAPN+, por intolerância com diferente, o ataque às religiões de matriz africana, porque a gente não vê aqui centro espírita sendo atacado, igreja evangélica, igreja católica, mas, não é, as religiões de matriz africana são aí, enfrentam a violência o tempo todo, há pessoas com deficiência e também, inclusive, aos animais que são abandonados e vivem em lixão e na rua. Dados oficiais de 2023 sobre ataques à escola foi assustador. Em 2023, 40 escolas foram atacadas. O número de mortes e feridos dentro de escolas e a professores e estudantes neste ano de 2023 foi de 13.100. E caso de bullying estourou assustadoramente. Naquele ano a gente teve 270 mil. É só recorrer às pesquisas aí do IBGE, SAEB, que você vai ver que a coisa é assustadora. Nós temos uma geração de pais frágeis, com dificuldade de pôr limites, a violência doméstica dentro de casa, aliás, os abusos e a violência dentro de casa cresceu assustadoramente, sobretudo espancamento e abuso sexual, é dentro de casa, não é? As brigas, os casais desajustados, os gritos, os tapas, os castigos exagerados,
criados. Tudo isso é modelo e exemplo de violência, não é? Nós temos escolas, instituições educadoras desassistidas em grandes projetos e que não seguem aquilo que os nossos estudiosos e teóricos indicam. A gente vê escolas com pouca assistência, com pouco recurso financeiro e com pessoas preparadas para lidar sobre isso. E começa a surgir uma casta de profissionais e de professores punitivista, que culpabiliza o indivíduo e não faz uma análise mais complexa do meio, das causas. Então é o que Eugênio falou: tá mordendo, tá matando? Mata. Não tem quem adotou? Mata. Então isto é a ideia punitivista. Isso sem falar que nós temos uma geração completamente guiada pelas redes sociais, pelo submundo das redes sociais. Tá aí os Red Pills, que é um exemplo de jovens, não é? Que são treinados para maltratar e ganhar superioridade sobre as mulheres. Eles cometem barbaridades. Seu filho segue isso, ele vive no celular. Como é que você faz o controle disso? As demandas reprimidas, sufocadas pelas religiões, escolas militares. A gente vê como esse povo sai das igrejas, sai dessas escolas militares. Lá o comportamento é enquadrado. Os jovens e as pessoas são conduzidas para um padrão que foge à própria realidade da sua existência. E eles vão desaguar, não é, comportamentos esquisitos fora disso. E as pessoas ficam achando que versículo bíblico solto, não é, cura comportamentos de violência. E, gente, isso é resultado de um modelo de sociedade capitalista. É isso. Nós não escolhemos ficar debaixo do capacho do capitalismo. É isso. O capitalismo, ele impõe um único modelo de beleza, um único modelo de vestir, um único modelo de agir, um único modelo de comportamento. Ele é consumista, não é? Ele reduz o conceito de delito. Delito aqui é aquela mulher que teve um surto psicótico e matou um gato. Delito aqui é aquele homem que entrou dentro da farmácia e roubou a dona da farmácia e a farmácia. Delito aqui são aquelas crianças que há X anos atrás, do Irmã Dulce, foram mortas porque estavam envolvidos com tráfico. E ninguém amplia o conceito de delito, tipo o delito cometido pelas instituições, não é? Se você olha o que aconteceu esta semana no Congresso Nacional, você deu o pior exemplo, não é? De violência institucional, porque na tentativa de soltar e ajudar Bolsonaro, eles ofenderam a legislação, não é? A própria Constituição Federal, e vão agora, com a aprovação da dosimetria, liberar centenas de estupradores, de feminicidas e por aí vão, para salvar uma única pessoa. Se você assiste as sessões da Câmara Municipal de Maracás, você vai localizar vários delitos e que não tem punição nenhuma, não é? Os políticos estão aí cometendo delitos o tempo todo. Juízes vendem sentenças. Você não vê a punição. Diretores de escola rasgam sua própria lei de proteção e vão para palanque defender decreto de fim de eleição. Então, é este o exemplo que os jovens têm o tempo todo de impunidade. E aí você vem querer dizer que a violência está contida dentro de Iraci Marlene? Não, ela começa dentro das nossas casas. Eu vejo aqui a incapacidade da pessoa de lidar com a mediação de conflitos de criança, de adolescente e de jovem. Nós estamos colhendo o que plantamos.